Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas, capítulo 24, de 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus: No primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Esse evento narrado aqui em Lucas capítulo 24 é o evento do primeiro testemunho da ressurreição. O primeiro encontro de seguidores de Jesus com a mensagem de que Cristo vive, de que Jesus ressuscitou, de que ele passou pela cruz, mas o sepulcro não o deteve. É o primeiro testemunho, as primeiras testemunhas desse evento são essas que estão narradas aqui nesse capítulo. E são mulheres que seguiam a Jesus durante o seu ministério, que estavam com Jesus durante todo o tempo do seu ministério. Elas foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo. As primeiras a encontrarem o sepulcro vazio, as primeiras a receberem a mensagem de que Jesus tinha ressuscitado e as primeiras comissionadas a avisar que Jesus ressuscitou, a anunciar que Jesus ressuscitou. As primeiras comissionadas a fazer isso foram as mulheres. Os irmãos sabem que o tema do papel da igreja em relação às mulheres me é muito caro. Eu gosto de conversar sobre isso com os irmãos, porque eu acredito que a nossa sociedade, o nosso país, erra muito nesse sentido e, em geral, a igreja é omissa quanto ao seu papel diante do mundo. Então, nós já falamos aqui sobre o pecado do machismo, nós já falamos aqui sobre o papel da igreja diante das violências que as mulheres sofrem. Já falamos sobre vários desses assuntos, mas agora eu quero conversar com os irmãos, a partir do que o texto bíblico fala, sobre as mulheres e a igreja. Não a igreja e as mulheres, mas as mulheres e a igreja. As mulheres na igreja. A igreja das mulheres, a igreja pelas mulheres, formada pelas mulheres, pelo trabalho, pelo testemunho, pelo ministério das mulheres. Eu acredito que a igreja demonstra, em muitos aspectos, demonstra um pensamento de bastante liberdade para as mulheres. Talvez isso não seja algo tão visível no mundo hoje, talvez isso não seja algo tão visível na nossa sociedade hoje, mas isso foi verdade durante a maior parte da história da igreja cristã. Mulheres assumiam papéis importantes dentro da comunidade cristã desde o início da história da igreja. Não é à toa que é no seio das nações cristãs
que os movimentos por mais dinheiro, mais dinheiro é só um dos direitos, né? Mas mais direitos para as mulheres surgiram. Foi no seio dos países de maioria cristã. Não só isso. Considera-se a data fundadora do movimento pelos direitos das mulheres nos Estados Unidos, a Conferência de Seneca Falls, em 1848, que aconteceu dentro de uma igreja metodista, liderada por 2 irmãs cristãs. A igreja sempre teve, ou o evangelho, a igreja nem sempre, mas o evangelho sempre teve essa palavra de liberdade para todos os seres humanos, essa palavra de dignidade para as mulheres. A forma como Jesus Cristo tratou as mulheres no seu ministério é uma forma de dignificação, de dar dignidade a um grupo do qual a dignidade tinha sido tirada, tomada. Isso é muito importante. Por outro lado, todos nós sabemos que a igreja é composta de pecadores. Todos nós somos pecadores. E de todos os pecados que assolam o mundo, todos eles, de um jeito ou de outro, estão dentro da igreja também. Porque o pecado está junto do pecador, e onde tem pecador, tem pecado. Todos eles, incluindo o pecado de tirar essa dignidade que Jesus Cristo deu à mulher. Inclusive o pecado de bloquear a ação das mulheres, inclusive o pecado do machismo. Está dentro da igreja. Mas, apesar disso, mulheres ao longo da história cristã souberam frutificar, mesmo nos terrenos mais áridos do coração pecador dos crentes. Souberam frutificar. Souberam demonstrar como Jesus Cristo agia através dela. Souberam ministrar os seus dons no meio da igreja e abençoar a igreja e abençoar homens e mulheres com o seu testemunho. E um exemplo disso está nessas mulheres. Essas mulheres aqui. Essas mulheres que foram ao sepulcro de Jesus. Que foram lá com ervas aromáticas para perfumar o seu corpo. Essas mulheres, elas dão lições valiosas para nós, homens e mulheres, a respeito da nossa ação como igreja, corpo de Cristo. Veja, o Senhor Jesus Cristo foi crucificado na semana da Páscoa. Ressuscitou na Páscoa, como nós comemoramos. Essa semana tão importante para o judaísmo, para o povo judeu, foi a semana que marcou também essa data mais importante da história cristã. O Senhor Jesus Cristo foi crucificado, foi sepultado, quando você vê lá no capítulo 23, um pouquinho antes, a partir do versículo 55, fala que as mulheres que estavam acompanhando Jesus desde a Galileia seguiram José de Arimateia, o dono do sepulcro, viram o sepulcro, como o corpo de Jesus foi colocado lá, e foram para casa. Foram para casa para quê? Preparar perfumes e especiarias aromáticas. E descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Olha que interessante. Na sexta-feira elas estavam na crucificação, elas saíram da Galileia. Estavam testemunhando a crucificação de Jesus. Foram ver onde Jesus foi sepultado. Voltaram para casa. Fizeram os preparativos dos perfumes para ungir o corpo de Jesus e ainda descansaram no sábado, sem quebrar o mandamento do sábado. Sem quebrar o mandamento do sábado. E no domingo, e vamos nos lembrar que nessa semana estava todo mundo preocupado em não ser impuro, e não ficar impuro, não é? Todo mundo, quando Jesus é levado diante de Pilatos, lá no Evangelho de João, os homens que levam Jesus diante de Pilatos não entram na casa de Pilatos, porque era a semana da Páscoa, não queriam ficar impuros, mas essas mulheres foram até o sepulcro ungir o corpo de Jesus Cristo. Foram até o sepulcro no primeiro dia da semana, no domingo, ungir o corpo de Jesus Cristo. Enquanto isso, onde estavam os discípulos de Jesus? Estavam reunidos, entristecidos, de certa forma desesperançosos. Mas essas mulheres foram fazer alguma coisa.
Essas mulheres foram até Jesus, essas mulheres foram perfumar o corpo de Jesus. Essa atitude de perfumar um corpo, essa ação de perfumar um corpo, era uma ação prestada apenas a pessoas que fossem dignas disso, apenas pessoas que fossem honradas. Primeiro que Jesus já foi sepultado num túmulo que era muito mais chique do que alguém que não tinha onde reclinar a cabeça poderia ser sepultado. Mas essas mulheres, adquiriram esses ingredientes, prepararam esses perfumes e foram prestar honra a Jesus Cristo morto. Foram prestar honra ao seu amado mestre que estava morto. Foram honrá-lo como alguém importante, como alguém que merecia ser sepultado com todas as honras e que merecia ter o seu corpo perfumado. Essas mulheres foram em direção a Jesus para honrá-lo, Porque na história da igreja, é isso que as mulheres têm feito. Mulheres, obviamente que há mulheres que não fazem isso, como há homens que fazem, mas é típico pensarmos como mulheres têm buscado honrar Jesus Cristo por vias que não são as vias institucionais religiosas. Enquanto Jesus estava dando os seus discursos, estavam lá os homens ouvindo os seus discursos. Enquanto Jesus estava na ceia, estavam lá os homens partilhando da ceia. Mas quando já não havia mais nada ali daquela relação mestre e discípulo para acontecer, as mulheres continuaram honrando a Jesus Cristo como seu Senhor. Foram até o túmulo honrar a Jesus Cristo como Senhor. Essas mulheres chegam lá no túmulo, não encontram ninguém no túmulo. O túmulo está vazio. Jesus Cristo ressuscitou. Isso é anunciado a elas. E elas devem ir e anunciar essa realidade. No Evangelho de João há um destaque para o encontro de Maria Madalena com Jesus Cristo. E fala, vai lá avisar os discípulos. E por esse motivo a Igreja Católica chama Maria Madalena de o apóstolo dos apóstolos. Porque apóstolo é o enviado. E Maria Madalena era enviada aos enviados. Ela foi enviada aos apóstolos para avisar que Jesus ressuscitou. Essas mulheres vão anunciar a mensagem básica da nossa fé. Jesus ressuscitou. Elas chegam diante daqueles homens. Elas falam, Jesus ressuscitou. E os homens acham que elas estavam loucas. Os homens acham que elas estavam loucas. Não dão ouvidos para o que elas dizem. É o que está dizendo lá no versículo 11. Mas eles não acreditaram nas mulheres, as palavras delas lhes pareciam loucura. O único que ouve e sai correndo é Pedro. No versículo seguinte, você vê isso. As mulheres estão carregando a palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, anunciando o que o próprio Senhor Jesus Cristo mandou que elas anunciassem. E os homens, discípulos de Jesus, que andaram com ele, que ouviram essas mesmas palavras que essas mulheres ouviram e foram lembradas. Olha, você lembra o que ele disse? É necessário que ele morra e ressuscite ao terceiro dia. E o texto diz, então elas se lembraram. Elas anunciaram para os mesmos discípulos que ouviram essas mesmas palavras. E para eles essas palavras pareciam loucura. Não ouviram o que essas mulheres disseram. Quando nós olhamos a história do povo de Deus e vemos como na religião as mulheres foram diversas vezes ignoradas, nós vemos que mesmo assim Deus atentou para elas. É lógico que nós olhamos para os textos do Antigo Testamento, falando da religião judaica, e nós vemos como havia limitações para a atuação das mulheres, mas vamos nos lembrar que aquela revelação foi uma revelação dada por Deus a um povo dentro de um contexto já machista. Deus fala aquele povo dentro de um contexto machista já. E os busca daquela realidade machista para essa realidade em que elas se encontram com Jesus. Mas lá no Éden, a comunhão é homem, mulher e Deus. Lá no Éden, não tinha isso. Então essa caminhada, dessa restauração que está sendo feita nessa história,
encontra, sim, as mulheres numa situação de limitação, mas mesmo assim Deus atenta para elas. Você esperaria que Deus estaria lá no Antigo Testamento, na barraca de Abraão, mas ele também estava no deserto com Agar, e com ela ele falou. Você esperaria que ele estaria com os poderosos de Israel, mas ele também estava com a juíza Débora. Você esperaria que ele estaria com os juízes no período dos juízes, mas ele também estava com Ruth e com Noemi. Você podia esperar que esse Deus ignoraria todas essas mulheres de alguma forma. Que ele ignoraria Esther no estrangeiro, casada com um homem estrangeiro, mas foi ela que ele usou para libertar o povo. Muitas vezes a ação das mulheres e de Deus através das mulheres se dá a despeito dos limites da religião organizada. Mas Deus continua agindo e ministrando através de mulheres. Porque essas mulheres não deixam que essas coisas impeçam delas irem perfumar Jesus Cristo, delas irem honrar Jesus Cristo. Elas buscam honrar a Jesus Cristo, que Jesus Cristo seja honrado. Mas ele já está morto, é o terceiro dia, então vamos perfumá-lo. Lembra quando Jesus Cristo vai lá encontrar com a família de Lázaro e Lázaro está morto? Senhor, já fede. Mas elas vão lá perfumar Jesus, honrar Jesus Cristo. Dignificar Jesus Cristo como sendo digno disso. Queridos, a igreja tem muitas falhas. Apesar disso, Deus age por meio de pessoas, mesmo fora dos limites que o pecado impõe dentro da igreja. E Deus age através de mulheres. Deus age através de mulheres, mesmo quando o pecado da igreja impõe limites a ela. Essas mulheres vão até Jesus porque querem estar com Jesus. Elas querem estar com Jesus. Veja o contraste que há entre essas mulheres e os homens da história seguinte, os homens do caminho de Emaús. Essas mulheres vão ao encontro de Jesus. Esses homens saem de Jerusalém. Essas mulheres buscam Jesus, mas não o encontram. Esses homens se afastam de Jesus e Jesus os vai encontrar. Essas mulheres ouvem o anúncio da ressurreição e creem. Estes homens ouvem o anúncio da ressurreição, mas só creem quando vem Jesus partindo o pão. E aí eles percebem. Veja o contraste. Veja a diferença de um para o outro. Agora, veja o que o Senhor Jesus Cristo falou para esses homens, quando eles disseram que as mulheres até anunciaram que Jesus tinha ressuscitado. E os homens foram lá e até viram que o corpo não estava lá. Veja só o que os homens dizem no versículo 24 desse mesmo capítulo. No versículo 22. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Esses homens estavam desiludidos. Eles achavam que Jesus não tinha ressuscitado. Aí eles falam isso. As mulheres até viram lá, falaram, viram o anjo. O pessoal foi lá. De fato, o corpo não estava lá, mas ninguém viu o anjo. Olha o que Jesus disse em seguida. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Eles tomam uma bronca de Jesus por não acreditar no que as mulheres estavam dizendo. Se há muitas ações na igreja que por mero machismo bloqueiam a frutificar dos dons das mulheres no seio da igreja, o Senhor Jesus Cristo está avisando o quão é importante nós darmos ouvidos para mulheres que falam da palavra de Deus, a darmos ouvidos para mulheres que ministram segundo a vontade de Deus. Não foi à toa que Jesus Cristo escolheu mulheres para anunciar a sua ressurreição. Nós não estamos falando de nenhuma peculiaridade. Nós estamos falando da mensagem central do Evangelho,
Jesus ressuscitou. E as primeiras testemunhas dessa mensagem foram as mulheres em direção aos homens. E os homens não acreditaram. E Jesus fala, vocês demoram, hein? Vocês demoram. Essas mulheres queriam estar com Jesus, foram ao caminho de Jesus. Esses homens estavam se afastando de Jesus, estavam indo para longe de Jesus. E se você perceber, essa é a mesma coisa que acontece na igreja até hoje. Faça uma reunião de diretoria em qualquer igreja batista, você vai ter mais homens. Faça uma reunião de oração, você vai ter mais mulheres. Junto o corpo diaconal, você vai ter mais homens. Veja quem visita, são mais mulheres. Onde é que Jesus está? Quantas reuniões de diretoria Jesus fez? Mas quantas vezes Jesus orou? Quantas reuniões de liderança Jesus fez? Quantas vezes ele foi visitar os doentes? Ele esteve diante deles? Quantas vezes ele nos mandou fazer isso? E disse que quando nós visitássemos, nós estaríamos com ele. Nós estaríamos visitando a ele mesmo. Entende? Mulheres até hoje querem estar onde Jesus está. E homens usam muitas vezes a posição religiosa para se afastar de onde Jesus está, para estar mais longe de Jesus. Por isso que às vezes quando eu vejo essa discussão sobre mulher pode ser pastor, mulher não pode ser pastor, mulher... eu olho para esse texto e penso assim, se Jesus mandou você falar, você fala. Quem não ouviu é o problema de quem não ouviu. Mas não tente ser como os homens. Tente ser como Jesus. Porque os homens, no dia da ressurreição, estavam se afastando de Jesus. As mulheres, no dia da ressurreição, estavam caminhando na direção dele. Fale o que Jesus deu para te falar. E quem tiver que ouvir, ouve. Mas não paute quem você é por quem os homens são. Porque isso é se diminuir demais. Paute-se sempre por quem Jesus é. Homens e mulheres. Os dois olhem para Jesus Cristo. Os dois perfumem a Jesus Cristo. Honrem a Jesus Cristo. Adorem a Jesus Cristo. Mas deixa eu te contar um detalhe desse texto. Você viu que essas mulheres nunca chegaram a perfumar o corpo de Jesus? Viu? Chegaram lá, Jesus estava ressuscitado. Você sabe por que elas nunca perfumaram o corpo de Jesus? Jesus não merecia ser perfumado? Jesus não era digno de ser honrado na sua morte? Jesus já tinha ressuscitado, mas ele foi perfumado. Ele foi perfumado. Ele foi perfumado no seu sepultamento. Ele foi. Marcos capítulo 14. Uma mulher entra na casa do fariseu com um vaso de alabastro, unge e perfuma os pés de Jesus. E o Senhor Jesus Cristo diz àqueles fariseus: vocês não me deram sequer uma bacia de água para eu me lavar. Essa mulher está me perfumando em antecipação para o meu sepultamento. Fariseus, mestres da lei e da religião. Mas aquela mulher estava adorando Cristo, que morre pelos nossos pecados. Se as mulheres são as primeiras a anunciar a ressurreição, aquela mulher foi a primeira a anunciar a morte. Enquanto os discípulos diziam: Senhor, não vai morrer de jeito nenhum, aquela mulher já estava ungindo Jesus Cristo como quem vai ser sepultado. Como demoram para ouvir o que os profetas falam. E às vezes ouviremos ditas por aqueles que nós não costumamos ouvir. Graças a Deus, porque Ele é Deus das mulheres. Graças a Deus, que Ele é o Deus que encontra Agar no deserto. Eu amo essa história, como eu amo. Escrava de Abraão, não era da família da aliança, não tinha nada a ver com nada. Está lá no deserto, sozinha, o Senhor a encontra. Encontra com ela. Egípcia, ela está acostumada a pensar em Deus se revelando a sacerdotes no Egito, não a uma pessoa comum. Ela está acostumada a ver o seu chefe, o seu patrão, fazendo sacrifício, buscando a face de Deus.
De repente ela, sozinha no deserto, Deus a encontra e ela dá um nome para Deus, que é o único nome que ela pode dar. Esse Deus é o Deus que me vê. Escrava, estrangeira, grávida, sem marido, no meio do deserto. Esse é o Deus que me vê. E por isso, eu termino dizendo isso para vocês, minhas irmãs. Às vezes os homens não vão te ver, às vezes a igreja não vai te ver, às vezes não vai acontecer de o seu ministério ser reconhecido, da sua ação ser vislumbrada por homens na igreja. Mas Deus te vê. E Deus confia a você a palavra, e Deus confia a você os seus dons, e o Espírito de Deus que habita em cada um de nós, habita em você, te enriquece com dons para você ministrar segundo a vontade de Deus. Por isso, não perfume outra coisa que não seja Jesus Cristo. Seja fiel a Jesus Cristo, custe o que custar. Não perfume o título, porque os homens têm feito isso e eles estão pecando ao fazer isso. Não perfume o púlpito, porque os homens têm feito isso e eles estão pecando fazendo isso. Perfume a Jesus Cristo. E se ao perfumar Jesus Cristo, ele requerer de você fazer uma ação que homens não reconhecem, mas Deus está te comissionando, faça. Porque os homens podem até te considerar louco, mas se é Jesus te comissionando, é Jesus que está mandando você falar. É Jesus que está mandando você agir. Eu dou graças a Deus pelas mulheres da nossa igreja, que agem com toda a dedicação. Dou graças a Deus pelos homens também, tá? Vocês não ficam chateadinhos, não. Mas dou graças a Deus. Dou graças a Deus. Quando vejo que a preocupação é essa, de honrar a Jesus, de perfumar Jesus Cristo, de colocá-lo na posição que é dele. E nós, homens, precisamos aprender isso. Nós precisamos, queridos. Agora vai o puxão de orelha para os homens aí. Isso que eu falei acontece aqui na nossa igreja. A gente até brinca, não brinca, Silvio? No culto de oração a gente chega aqui e fala, olha, hoje está quase empatado. Isso é quando tem uma mulher a mais. Quase nunca empata, né, pastor Ivan? Quase nunca empata. Quando fazíamos as visitas lá, no lar, na clínica geriátrica, imensa maioria mulheres. Outro dia eu vi uma foto que a gente tirou naquela época lá, só tinha uma mulherada, assim, alguns homens no meio. Querem estar onde Jesus está. E você quer o quê? Você quer o quê? Você está perfumando o quê? Você está perfumando o cargo na igreja? Você está perfumando a música? Você está perfumando a mensagem que você lê na internet ou ouve? Jesus não tem face não, viu, gente? Queira estar onde Jesus está. E o Senhor te comissiona a fazer o que Ele quer fazer. Graças a Deus pelas mulheres em toda a história do cristianismo. Eu pensei em fazer um apanhado histórico das mulheres, mas eu não vou fazer isso hoje não. Isso é coisa para EBD. Um dia na EBD a gente faz. Hoje eu queria só que nós refletíssemos no que a Bíblia nos mostra. Como Jesus Cristo escolheu mulheres para carregar a mensagem fundamental. E como, se hoje estamos aqui, estamos porque mulheres ouviram essa mensagem. Mesmo os homens as considerando loucas. Que nós não caiamos nesse pecado. Que queiramos estar onde Jesus está. Amém?